Time completo na casa, já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas políticos. Eliezer Rodrigues, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde para a Edna Maciel, para o Eliezer Rodrigues e, claro, para o nosso telespectador. Edna, boa tarde. Boa tarde a todos. Não estou ouvindo a Edna. Edna, boa tarde. Boa tarde. Agora te ouvi. João Magalhães e Eliezer Rodrigues, sabe o que foi que a Edna me falou aqui nos bastidores da Udia TV? Não. Você estava mais moreninho, andou pegando o sol na muleira, agora você sabe o que é vida de repórter. Edna? Moreno não, eu disse bronzeado mesmo. Ela tirando onda comigo, João Magalhães. Pois é, mas você tem experiência na rua, né? Não é? A Edna disse que eu peguei sol na muleira, agora o João me chamou de velho. Vai, Eliezer, acaba logo comigo também. Não, tudo isso é valor agregado. Gostei, Eliezer. Vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira. O PDT do estado do Piauí já começou a se movimentar em prol do nome de Ciro Gomes para a presidência do Brasil em 2022. Uma campanha já foi espalhada por toda a nossa cidade na tentativa de fortalecer o nome do presidenciável. Partido Democrático Trabalhista mobilizado em torno do nome de Ciro Gomes em busca do comando do Palácio do Planalto. Já temos algumas ações realizadas aqui na nossa cidade, já tivemos no mês de junho um adesivaço de Ciro Gomes lá na sede do nosso partido ali no centro da cidade, temos outdoors espalhados aqui na cidade também com essa ideia, levando o Plano Nacional de Desenvolvimento do nosso candidato Ciro Gomes. Nós continuamos trabalhando e também tentando interiorizar isso, fazendo isso em todo o interior do estado. Já tivemos na região norte, região sul também do estado, enfim. Nós estamos fazendo esse trabalho, levando as ideias de Ciro e mostrando que nós temos o melhor candidato. A aposta é do crescimento do grupo como alternativa de terceira via em uma pré-disputa polarizada. Acredito no crescimento como vem já ocorrendo. Nas eleições de 2018, Ciro já teve cerca de 3% dos votos. E a tendência é que essa votação aumente mais ainda para as eleições de 2022. Por quê? Porque tem as melhores propostas, tem os melhores projetos e sabe trabalhar. Já foi presidente, já foi ministro de Estado, já foi governador do Ceará, já foi prefeito, já foi deputado federal. Enfim, tem uma experiência que dá todo o suporte para que ele seja o melhor candidato para governar o nosso país. A pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República não é apenas uma estratégia nacional. A defesa do nome do presidenciável favorece também o fortalecimento do PDT no Piauí e em Teresina. Nós temos um partido organizado, um partido enxuto, um partido estruturado que está montando uma chapa de deputado estadual e deputado federal. A candidatura de Ciro faz com que atraia vários candidatos que queiram se somar a tudo isso. Por exemplo, nós tivemos no norte do estado na semana passada e conseguimos justamente com essa ligação trazer possíveis candidatos para o PDT, já pensando, vislumbrando o trabalho também de Ciro Gomes. Então, é um atrativo muito grande ter um candidato no partido, um candidato viável que tem compromisso. Edna Maciel, é uma tentativa de torná-lo terceira via, de certa forma, competitiva. E Ciro Gomes tem feito aí bastante declarações, batendo em alguns também presidenciáveis e pré-candidatos. E o PDT está fazendo a divulgação, o fortalecimento, como o vereador mesmo falou, do nome dele. Tem uma trajetória política corrida, é conhecido, é um nome forte e eu acredito que pode sim se fortalecer ainda mais, tanto o partido como o nome de Ciro para as próximas eleições. O Eliezer Rodrigues, mudando um pouquinho de assunto, esteve na manhã desta quarta-feira lá na Câmara Municipal de Teresina e cobriu uma polêmica. Esta polêmica ele vem trazendo para a gente, é o que a gente vai acompanhar agora no seu monitor. Inicialmente, os vereadores aprovaram uma convocação ao presidente da Fundação Municipal de Saúde para debater a possibilidade de fechamento de hospitais e maternidades municipais. Por articulação do líder do prefeito, a convocação foi transformada em convite, que acabou não sendo aceito. Nós estamos agora com a diminuição dos casos de Covid. Nós temos que ter agora um pensamento de reorganização da rede municipal. Aonde a gente passa,
sabendo de fechamento de maternidade, transferência de serviço, abertura de novos serviços. O que essa casa pleiteia, sendo ela os ouvidos da população, é que a gente tenha esse projeto discutido. Dr. Gilberto foi convidado, através de uma solicitação do vereador Joaquim Caldas, e ontem não compareceu e não mandou a justificativa. Nós ficamos aqui ontem a esperar e isso não aconteceu. Essa casa, então, deverá tomar as providências. Pressionada pelo Ministério Público, a FMS informou que não pretende reduzir os atendimentos prestados pela rede hospitalar de Teresina. Aqui na Câmara, os vereadores se dizem ainda na espera de posições e respostas por parte do órgão de saúde. Acho que foi uma maneira deselegante, mas estamos esperando a movimentação do líder, do prefeito, para que ele agende outro horário, outro momento, para que a gente possa colher informações, para levar essas informações para o povo da nossa cidade. Então, nesse primeiro momento, a Câmara vai esperar, não vai tomar nenhuma atitude. Não, vamos continuar esperando, ver até a próxima sessão qual vai ser a atitude do presidente da Fundação Municipal de Saúde e do líder do prefeito. Eliezer Rodrigues, polêmica. Infelizmente, esse tem sido o estilo de gestão adotado pelos órgãos da administração municipal de Teresina. Sequer querem dialogar. Os gestores têm assumido uma postura de distanciamento em relação às outras instâncias de poder. Denúncias, ou pelo menos informações preocupantes estavam circulando da possibilidade do fechamento de maternidades no bairro Promorá, no bairro Satélite, fechamento de hospitais importantes como o do Monte Castelo. Tudo isso assusta. Então, o mínimo é dar uma satisfação, um esclarecimento, se vai acontecer ou se não vai acontecer. O que os vereadores, na condição de representantes do povo, estão esperando é simplesmente um esclarecimento, um posicionamento, uma resposta oficial por parte da Fundação Municipal de Saúde. Então, cumprindo todos os ritos regimentais, fizeram esse convite ao Dr. Gilberto Albuquerque, presidente da Fundação, ele simplesmente não compareceu. Então, ele criou um ambiente de constrangimento, de quase uma crise institucional, Lívio Galeno. E assim tem sido essa gestão, de difícil diálogo, de falta de consenso, realmente se isolando sem conseguir resolver os problemas da cidade. E eu acho interessante comentar acerca deste assunto. Vocês estão sempre dizendo aqui à nossa população de quão instável é a política. Se hoje a Prefeitura Municipal de Teresina tem maioria na casa, lá na Câmara Municipal de Vereadores, esta situação pode ser totalmente revertida de uma hora para outra. Então, fazer descaso com os vereadores não é uma boa estratégia. Fica complicado, fica feio. Mudando só um pouquinho de assunto, mas de certa forma ainda repercutindo o que é debatido na Câmara, após uma reunião, João Vicente Claudino confirmou o desejo em disputar o governo do estado do Piauí. Quem vem falar para a gente sobre o assunto é o vereador Aloysio Sampaio, presidente do Progressistas aqui de Teresina. A reunião foi uma reunião informal, uma visita de cortesia que nós fizemos ao ex-senador João Vicente, que tem uma história na política do Piauí, que tem uma referência na nossa economia pelas empresas que ele também representa. E a reunião foi uma reunião positiva. O senador está alinhado com a oposição e está à disposição também dessa oposição. O Progressistas, eu conversava ontem com o deputado Júlio, colocou para janeiro a definição da candidatura do ex-senador Ciro Nogueira, se mantém ou não. Você acha que o ex-senador João Vicente pode ser um nome viável para a oposição, para a composição, tanto para majoritário, para vice ou para candidato ao governo? Sim, com certeza. O senador João Vicente ele é um cara preparado, foi um grande senador da República, conhece o Piauí, conhece as potencialidades do Piauí. O importante agora é que a gente siga em caravana com todos os partidos que têm a simpatia para que a gente possa debater as potencialidades e os problemas que o Piauí enfrenta. Porque nós queremos, acima de tudo, colaborar com o desenvolvimento do Estado. Então, acredito que é importante a gente se aproximar agora, é importante que a gente tenha também
outras opções, como o próprio doutor Silvio Mendes, a própria deputada Iracema, o próprio deputado Luciano Nunes, que colocou seu nome na eleição passada. Então nós temos, a oposição tem grandes nomes, inclusive o nome do senador Ciro Nogueira, que, embora hoje seja chefe da Casa Civil, ainda tem tempo para que no próximo ano possa vir a ser nosso candidato. João Magalhães também está em destaque aqui no Jornal O Dia desta quarta-feira. A situação, essa declaração, esse desejo, a expressão desse desejo de João Vicente Claudino em disputar, representando a oposição, o Palácio de Karnak no ano de 2022. João, é uma situação que, de certa forma, passa a ser confirmada com o afastamento de Ciro Nogueira para a Casa Civil. Ele tem que se dedicar, o senador piauiense tem que se dedicar a outros assuntos de interesse nacional e, de certa forma, essa manifestação de desejo de João Vicente Claudino é algo até natural. Sem dúvida nenhuma, Lívia. É bom lembrar que a indefinição, ela sempre é uma das marcas, né, da carreira política do ex-senador João Vicente Claudino. Verdade. Mas agora ele está decidido, vai caminhar com a oposição no ano que vem. Pelo menos foi isso que ele falou na presença dos vereadores do Progressistas, de vereadores do PSDB, confirmando então essa tese de que ano que vem ele quer fazer parte do campo da oposição. E de fato, com a chegada de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil, as discussões sobre cabeça de chapa, sobre os nomes que vão compor a chapa majoritária de oposição para o ano que vem, elas precisaram ser adiadas. Ciro Nogueira chegou num posto importante, certamente tem uma responsabilidade muito grande, vai ter que cuidar da interlocução do governo federal com o Congresso Nacional, vai ter que pesquisar o andamento de obras, tentar destravar recursos, enfim, tem muitas responsabilidades, não vai ter tempo para discutir a questão da eleição para o governo do Piauí, pelo menos nas próximas semanas ou nos próximos meses. Sem dúvida nenhuma, Ciro Nogueira vai participar dessa discussão, mas só a partir de janeiro do ano que vem. Enquanto isso, outros nomes começam então a se apresentar, dizendo que estão à disposição desse grupo da oposição. A gente cita agora João Vicente Claudino, mas é bom lembrar também do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que também caminha com esse mesmo grupo. A própria deputada federal Iracema Portela, do Progressistas, também já deixou claro, já sinalizou que é um nome que pode estar à disposição desse grupo da oposição. Enfim, é sem dúvida nenhuma um novo cenário que a gente começa a vislumbrar para o ano que vem. Agora, com a chegada de Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, ele vai ter que se ausentar pelo menos por algumas semanas ou por alguns meses, deixando de ser aí, vamos dizer, de dar prioridade para essa eleição para o governo do Piauí ano que vem, mas é claro, mantendo o protagonismo. Até, Lívio, só para concluir, diga. O próprio João Vicente Claudino, nesse encontro com os vereadores, deixou bem claro que quer o aval de Ciro Nogueira para poder percorrer o interior do Piauí. Ele só quer percorrer o interior do Piauí se apresentando como pré-candidato da oposição, se ele tiver o aval do senador Ciro Nogueira, porque certamente será uma voz muito influente e uma voz até decisiva nesse campo da oposição. Muito bem. A gente continua ali no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, porque o Eliezer conseguiu uma declaração que tem repercutido e muito na manhã de hoje, início da tarde, que teve origem lá na Câmara. Nós conseguimos coletar uma declaração demonstrando um possível apoio de um tucano à pré-candidatura de Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, ao Palácio de Karnak em 2022. Vamos conhecer que tucano é esse e o teor da declaração no ar. Já com o presidente estadual Edson Melo, também já coloquei essa situação com o Luciano muito, nosso presidente estadual. Eu acho que o partido é democrático, assim, nas discussões internas eu deixo claro que no próximo ano eu vou estar acompanhando um cara que é contemporâneo meu, estudando junto com o Rafael Fonteles. Há uma tendência também do senhor depois migrar para o Partido dos Trabalhadores ou não? Porque é uma tendência também da deputada Flora ir para o TCE. O senhor migrar para o partido para assumir também essa candidatura estadual? Não, eu confesso que não tem conversa nenhuma no sentido de sair do partido. Mesmo porque só se trata de mudança partidária lá em 2024. Não tenho essa intenção, não está sendo discutido agora. E como não vou ser candidato a nada mesmo, no próximo ano eu vou ficar no meu partido fazendo aqui meu trabalho, que eu acho que já estou fazendo muita coisa aqui, dando continuidade ao que eu comecei no mandato passado e levando as reivindicações novas que eu tenho recebido dos grupos que têm me apoiado.
Venâncio Cardoso, vereador pelo PSDB de Teresina, de certa forma manifestando um interesse de se aproximar do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores em 2022. Eliezer, isso aí tem alguma coisa a ver com relação de família? Sim, Lívio, eu conversei sobre esse assunto até por um tempo maior com o vereador Venâncio Cardoso e ele me alegou motivações pessoais para apoiar a pré-candidatura de Rafael Fonteles. Em nenhum momento ele colocou esse posicionamento como sendo do seu grupo, até porque o seu grupo, PSDB, está muito bem alinhado ao Progressistas e deve seguir assim do lado da oposição ao governo do Estado. Ele relatou que conhece Rafael Fonteles de muito tempo, tiveram ali convivência ainda na fase estudantil, de adolescência, juventude, conhece as habilidades de Rafael Fonteles e realmente está decidido, e isso não tem lhe trazido desconforto na relação com a direção do PSDB. O vereador Edson Melo é ciente dessa situação, ele que é o presidente municipal do partido, o presidente estadual, o ex-deputado Luciano Nunes, também já foi informado, e o vereador Venâncio permanece de uma forma bem tranquila, confortável, filiado ao PSDB, mesmo com esse posicionamento. Somado a isso, ele se comprometeu também, tem dito, que não vai ser candidato a nenhum cargo eletivo no ano que vem, considerando aí essa possibilidade da deputada Flora, sua mãe, ir ao TCE, ele seria um herdeiro natural, digamos assim, de toda essa base de apoio política, poderia disputar a vaga de deputado estadual com ampla vantagem, mas assim não vai proceder, se comprometeu em terminar o seu mandato como vereador, naturalmente, na época da eleição municipal, tentar uma reeleição, outro projeto, enfim, mas nada de disputar cargo eletivo em 2022. Então, vemos sim, muita relação pessoal, familiar, nessa decisão agora assumida pelo vereador Venâncio Cardoso. João Magalhães, é interessante realmente nós observarmos como a política se desenvolve e, é claro, Venâncio Cardoso, filho de Flora Isabel, petista histórica, que realmente está disputando esta vaga no TCE, e nós vamos ver muitas coisas acontecendo ainda por conta do preenchimento dessa vaga de Luciano Nunes lá no Tribunal de Contas do Estado. Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar, Eliezer, a conversa de bastidores, conversa nos bastidores também, de que na hora lá de articular, na hora, enfim, de discutir a própria questão para quem vai ocupar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, uma das reivindicações dos deputados que vão votar e que vão eleger o conselheiro é de que o deputado estadual que foi eleito para o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas não deve deixar sua cadeira, vamos dizer assim, não deve lançar algum parente para concorrer a esse cargo de deputado estadual ano que vem. Isso aí seria uma contrapartida. O deputado que está lá na Assembleia vai para o Tribunal de Contas e os seus votos ficariam aí para ser disputado entre os parlamentares, de preferência, claro, entre aqueles deputados que são do partido do deputado ou da deputada que deve ser eleita para o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Isso casa muito bem com essa informação de que caso Flora Isabel seja eleita para o cargo de conselheira, ela não lance aí o seu filho, o vereador Venâncio Cardoso, para o cargo de deputado estadual, pelo menos em 2022. O vereador Venâncio deve concorrer ao cargo de deputado, mas lá na frente, lá em 2026, quando já é uma outra conjuntura, um outro cenário, mas essa história de um conselheiro eleito para o Tribunal de Contas, não lançar, não deixar que ninguém da família concorra ao cargo de deputado estadual ano que vem, é uma reivindicação também dos deputados lá nesse processo eleitoral na Assembleia Legislativa, e que vale para a deputada Flora, mas também para qualquer outro nome lá da Assembleia que está concorrendo ao cargo de conselheira. A gente está destacando aqui o nome da deputada Flora porque, claro, ela é a mãe do vereador Venâncio Cardoso. Já em relação ao fato do vereador ser do PSDB, mas declarar apoio ao petista Rafael Fonteles, isso é um processo praticamente natural, até porque a própria base de apoio, os votos de Venâncio Cardoso são muito ligados à base da deputada Flora. Inclusive, há sempre uma discussão, e até certo momento uma discussão tensa nos bastidores do Partido dos Trabalhadores, de que Venâncio Cardoso foi eleito pelo PSDB recebendo votos de gente do Partido dos Trabalhadores, de militantes do PT. Tem muita gente lá no PT que tem uma espécie de ciúme, porque os votos do partido
foram direcionados para um candidato do PSDB, no caso o vereador Venâncio. Então todas essas discussões, elas contextualizam esse embate, esse debate em torno do nome do vereador Venâncio Cardoso. É interessante porque o vereador Venâncio era secretário municipal na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, naturalmente estaria ali no mesmo partido do prefeito por uma exigência cabível, conveniente naquele momento. Então eu imagino realmente essa linha tênue que tem convivido aí o vereador Venâncio Cardoso. Política, família é a parte. Coisas da família, né? Se vocês me dão licença de falar essas coisas da família, né? E essas articulações, coisas da política, melhor dizendo, e as articulações, estou observando aí o que você falou, João, sobre a questão do TCE, quer dizer, ali é um acordo, né? Porque isso não é norma, é um acordo entre os deputados, né? Então, se, no caso aí que você citou da deputada Flora, mas quer dizer, você indica, você vai para lá, mas você deixa os votos aqui, né? Sim. Você não pode deixar ninguém aqui para ocupar o seu lugar, não. A gente vai dividir Sim. os votos. E no caso aí que citamos também da questão PSDB e PT, né? Sempre foi bem discutida essa questão. Venâncio, como ele está confortável com essa decisão, com o rumo da prosa, mas sempre teve essa questão, né, de que é PSDB, alguém que está concorrendo ao PSDB, que está lá à frente do PSDB, mas que tem suas raízes com outro partido, no caso o Partido dos Trabalhadores, ligado diretamente a uma pessoa. Então é caso pessoal mesmo, né? É verdade. Ed, nesse próximo assunto eu queria também o seu comentário, porque o senador piauiense Marcelo Castro, do MDB, se manifestou a favor da disponibilização de vacinas na rede privada de saúde contra o novo coronavírus aqui no Brasil. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Eu não tenho um preconceito quanto a essa questão do público-privado. Eu quero que a coisa funcione. Acho que a vacinação no Brasil começou lenta, começou atrasada, mas avançou e nós estamos com um nível satisfatório. E as perspectivas daqui para frente são muito favoráveis. Nós convivemos no Brasil com o sistema híbrido, público e privado. Nós temos o Plano Nacional de Vacinação, que todo ano faz milhões e milhões, aplica milhões e milhões de vacina contra as mais diferentes doenças transmissíveis, mas se alguém, por um motivo ou por outro, quer fazer uma vacinação privada, tem os postos de saúde também privado que a pessoa faz. Eu mesmo, anos atrás, me vacinei contra pneumonia. Cheguei lá no posto privado, no laboratório, paguei, me vacinei. Eu acho que nós podemos conviver perfeitamente, sem preconceito, sem prejuízo, né? Tanto com a vacinação pública quanto com a vacinação privada. Então, da minha parte, eu não vejo assim, nenhum óbice, nenhuma dificuldade. Agora que já tem várias vacinas sendo produzidas no mundo, se alguém, por um motivo ou por outro, conseguir, né, eu não vejo assim nenhum inconveniente. É uma luz, Edna Maciel, uma possibilidade que se torna cada vez mais viável de se acelerar a vacinação no Brasil contra o novo coronavírus, hein? Pois quanto a da forma que o senador disse, né, do jeito que ele fala, aí que a gente olha, realmente, se a rede privada colocar também a vacina à disposição, como já existem outras vacinas, é um caminho. Só acho que a diferença é a que ele falou, é paga, né? Então, assim, se realmente o povo brasileiro vai ter condições, né, de pagar pela vacina, se for um preço acessível, porque a vacina se pressupõe que os gestores, que os governantes, enfim, que a rede pública se coloque à disposição. Se tivermos num outro momento, acho sim que é viável, porque temos que ter todas as opções, né? Tem gente que tem condições de pagar, mas para a grande massa não existe essa condição. E pelo que a gente vê do preço das vacinas
do que se tem que pagar para tomar vacinas, a gente tem que pensar bastante, porque o nosso povo não é um povo que tem condições de estar tomando, não é só uma vacina, temos que pensar que tem várias vacinas, né? Mas é uma opção, é mais um caminho, quanto mais alternativas tivermos, melhor. É verdade. Vamos agora abrir um espaço para debater um assunto que ganhou realmente muita visibilidade na imprensa nacional, porque em derrota para o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara rejeitou e arquivou a PEC do voto impresso. A proposta já havia sido rejeitada em comissão especial. O texto precisava de 308 votos no plenário, mas só alcançou 229. Decisão encerra a tramitação dessa PEC e mantém o formato atual de apuração. João Magalhães, eu quero sua análise sobre esse assunto bastante polêmico, que de certa forma está sendo tratado por especialistas como uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, mas e você? Como é que você observa essa situação? Olha, Lívia, não deixa de ser uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, já que essa realmente era uma das suas principais bandeiras de luta na atualidade, era essa questão do voto impresso nas eleições do ano que vem. Agora, não foi uma derrota muito grande, não. Pelo contrário, foram mais de 200 votos favoráveis a essa proposta, portanto, isso demonstrou, inclusive, a força, que o Centrão ficou meio ali dividido, mas pendeu muito para o lado do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, essas negociações que ele tem feito com o Centrão, inclusive levar o senador Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil, parece que está surtindo um efeito positivo para o governo federal, porque apesar da derrota, não foi uma derrota tão feia, principalmente se a gente for se atentar ao mérito da questão que estava sendo discutida. Nós estamos enfrentando uma pandemia, uma crise econômica. O Brasil hoje tem mais de 14 milhões de desempregados. A inflação do mês de julho foi a mais alta para o período nos últimos anos. A gente tem vivenciado na pele as dificuldades do momento econômico do país e o nosso Congresso está lá numa pauta discutindo o retorno do voto impresso, um assunto que já era para ter sido superado há muito tempo, porque a segurança da urna eletrônica é algo que já está comprovado. Portanto, foi uma derrota para o governo, mas não foi uma derrota tão feia, porque além de ter uma boa quantidade de votos, era discutindo uma pauta que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro diante da situação que a gente tem vivenciado hoje. No nossa rede social do portalodia.com, lá no Instagram, no perfil @portalodiapi, nós temos aqui um trabalho mostrando como votou cada um dos deputados federais do estado do Piauí. O destaque fica, apenas 3 deputados federais votaram a favor dessa questão do voto impresso. Iracema Portela, do Progressistas, Marina Santos, do Solidariedade e Júlio César, do PSD. Destaque para os que votaram contra a PEC do voto impresso, de certa forma, negando uma indicação nacional do partido. Átila Lira e Margarete Coelho, ambos do Progressista, votaram contra a questão do voto impresso. Edna Maciel, sua leitura sobre essa informação. Edna, eu volto daqui a pouco com a sua opinião. Eliezer Rodrigues, a sua leitura, como é que você observa essa questão da queda da PEC do voto impresso? Bom, eu vejo que o presidente Bolsonaro teve uma oportunidade de realmente medir a sua base de apoio no Congresso Nacional. Claro, hein, Eliezer? Eu digo até um apoio incondicional, porque essa pauta, ela além de polêmica, é comprometedora, é típico do apoio em que realmente se veste a camisa do presidente, dizer, olha, estou ao lado do presidente, seja em qual for a circunstância. Então, ele conseguiu, aí como bem avaliou o João Magalhães, um apoio bem expressivo que demonstra um resultado... 229 votos, né, aliás? Pois é, o que demonstra não é pouco. Esse apoio realmente firmado pelo Centrão no momento ao governo federal. E creio até que algumas decepções podem ter acontecido, aqui não vamos relatar nomes, mas de repente o presidente esperou o apoio de determinados parlamentares, esse apoio não apareceu, isso pode ter implicações, foi uma estratégia política nesse sentido também. Apesar de ter perdido aí na sua preferência, na sua agenda, digamos assim, o presidente acabou tendo essa oportunidade de medir melhor o seu apoio no Congresso. Explicando melhor para você que nos acompanha pela Dia TV essa proposta de uma forma bem simplista mesmo,
proposta de emenda à Constituição do voto impresso queria, de certa forma, agregar à urna eletrônica um mecanismo, uma tecnologia de impressão, uma espécie de comprovante de voto, garantindo ao eleitor de que ele teria um comprovante de votação de que o voto dele foi registrado em determinado candidato, para ter validade, de certa forma, hábil para as eleições de 2022, esse assunto deveria realmente ter sido tratado, aprovado a contento na última terça-feira, mas pelo visto não foi o que aconteceu e de certa forma eu concordo com o que disse João Magalhães e Eliezer Rodrigues. Pode ter sido uma vitória, uma derrota, mas não foi uma derrota vergonhosa. O presidente Jair Bolsonaro realmente mostrou, de certa forma, com essa votação, as consequências de todos os programas, todos os projetos e de todas as articulações que ele vem fazendo à frente do Palácio do Planalto, principalmente com a utilização do prestígio, por assim dizer, do centrão, dos partidos de centro, e que realmente não foi uma derrota vergonhosa. João, você acredita que esse assunto está realmente enterrado? Ou você acredita em mais consequências ainda, que se perca mais tempo falando sobre voto impresso? Olha, até a própria legislação ela é muito clara, né? Quando um projeto ele é rejeitado pelo parlamento, ele não pode ser mais discutido no mesmo ano. Portanto, essa discussão pode vir à tona, pode entrar na pauta do Congresso, mas só no ano que vem, o que não teria tempo hábil, já que as eleições do ano, as regras, né, para as eleições do ano que vem precisam ser aprovadas um ano antes, portanto, até setembro. Então, eu acredito que o que a gente vai ter de discussão em torno dessa questão do voto impresso é exatamente o presidente Jair Bolsonaro, que hoje pela manhã já falou sobre isso, certamente vai continuar envolvendo o tema para tentar polemizar. Ele já demonstrou que quer realmente criar ali um conflito, principalmente com a Justiça Eleitoral, com alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral, isso está bastante evidente. Eu acredito que toda hora que ele precisar fazer com que essa discussão aumente ali no termômetro de tensão, com certeza ele vai puxar do bolso esse tema, mas no âmbito da legislação realmente não há mais tempo hábil para se discutir com vistas a 2022. Edna Maciel. Como arrematando aí só o que os colegas disseram, essa é uma estratégia, né? É uma estratégia diante do resultado das pesquisas, diante do resultado de algumas insatisfações de alguns grupos em relação ao governo federal. E aí o presidente Bolsonaro, além da grande estratégia do ministro da Casa Civil, desse nome forte na questão de conversações, na questão realmente de fazer costuras, de negociar, que é o ministro Ciro da Casa Civil, ele também pegou um assunto que é considerado, como muito bem o João Magalhães pontuou, né? Existem prioridades no nosso país que deveriam, sim, em cima de várias análises de especialistas, estar à frente e sendo votadas, como a reforma administrativa, tributária, temos aí o imposto de renda, temos no Brasil, infelizmente, voltando a um cenário de fome, né, de miséria, de miserabilidade, uma pandemia, enfim. E aí o presidente joga a luz nesse assunto, que como vocês abordaram aí, a urna eletrônica pode ser questionada por alguns grupos, inclusive do partido do presidente ou do grupo do presidente, mas é o voto eletrônico que elegeu todos eles. Então, assim, a grande polêmica é um assunto realmente bem polêmico. Não creio que esse resultado enfraqueceu o presidente também. Pelo contrário, acho que o resultado mostra a articulação já do ministro Ciro, já mostra também o poder de força, de barganha, de conversação com o presidente Bolsonaro e seus aliados. Então, legalmente, sim, né? Está tudo arquivado, mas o assunto deve voltar à baila, sim, sempre que for necessário. Eliezer, só para a gente encerrar este assunto, você acredita que esta primeira votação tão importante para o presidente Jair Bolsonaro, o PEC do voto impresso, já pode dar uma prévia do que vão ser as reformas que precisam ser debatidas lá no Congresso? Sim, esse objetivo de aprovação de reformas importantes, como a reforma tributária, administrativa, será perseguido com todas as forças pelo presidente Bolsonaro. Podemos dizer que um longo período de tempo foi dedicado aí a questões relacionadas à Covid, não era para menos, era a necessidade primeira, mas na verdade o presidente precisa deixar algo mais expressivo em outras áreas também, procurar
contemplar a população brasileira de outras formas tão necessárias que não só na área da saúde. Então, o presidente vai usar as estratégias que tem, o poder que tem, as possibilidades favoráveis para tentar fazer valer a sua agenda. Ok. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você. Até amanhã. Por nada. Boa tarde a todos. Até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço. Boa tarde. Aquele abraço para você, para vocês e boa tarde à nossa audiência. João Magalhães, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Livro Galeno. Boa tarde a todos. Política do dia.